Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h53, de volta com o primeiro jornal. Uma ótima terça-feira para você que está com a gente. Nesse dia 23 de dezembro, já na porta do Natal aí, depois de amanhã já é Natal. E nós estamos recebendo aqui no estúdio para um bate-papo, falar um pouquinho com a gente aqui sobre animais, a professora Luciane dos Reis Mesquita, que é da Unesp. Ela é professora docente da disciplina de cirurgia de pequenos animais aqui da Unesp, Faculdade de Medicina Veterinária. Professora, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite, espero poder esclarecer as dúvidas, ajudar um pouco aí nas informações. Bom, a gente trouxe a professora aqui, Lorival, para falar sobre a humanização dos animais, né? Os riscos, os problemas e como as pessoas têm que viver a sua vida para também não prejudicar a vida do animalzinho achando que ele é um ser humano e que não é, né? Só que hoje a gente... eu queria até começar de uma outra forma, porque nós tivemos ontem a soltura de fogos por conta anteontem, né? Isso, por conta da comemoração do título do Corinthians, e durante o Acontece no Ar, nós registramos aqui pelo menos 2 mortes de animais por conta de fogos. Então, eu invertei um pouquinho a pauta, professora. Ele infarta? O infartar em pequenos animais é bem diferente do ser humano, né? Ele não tem essa mesma característica, que é uma característica mais fisiológica. Mas o que acontece? Muitos animais, primeiro que começando na base fisiológica, eles têm uma audição muito sensível. Então, por isso que cães, principalmente, eles são muito utilizados, né, pela polícia, localização de pessoas, localização de algumas substâncias, porque eles têm tanto audição quanto o faro muito aguçado. E essa audição deles sensíveis faz com que eles tenham uma reação muito mais exacerbada a esse som, em relação ao som dos fogos. Então, se eles eles já têm um medo natural, porque aquele barulho é muito incômodo. Se ele tiver alguma doença de base, muitas doenças como epilepsia, que são aquelas doenças que levam a convulsões, crises convulsivas, pode desencadear naquele medo, naquele susto, crises seguidas. Isso pode acarretar aí uma fadiga cardiovascular, então uma fadiga dessa musculatura do coração também, e aí acontecer uma parada cardíaca. Ou ele já é um cardiopata, ou seja, ele tem uma doença do coração. Então, às vezes, naquele medo intenso, naquele susto, ele tem um pico hipertensivo, ou seja, a pressão arterial aumenta. Então, pode fazer com que haja um funcionamento anormal desse coração e ele para. Uma parada cardíaca, para não falar o nome de uma síndrome ou alguma outra coisa assim. E, infelizmente, nós temos outras situações que também pode acarretar óbito, que não são as doenças prévias, que são os acidentes. E isso, infelizmente, a gente tem acontecido muito na nossa rotina. Isso acontece com cachorro, com gato, com cavalo, com passarinho, não acontece? Qualquer espécie. É que às vezes os passarinhos acabam não chegando até a gente, mas eles só falando, pode acontecer com fala do cachorro, mas o gato, o cavalo, sei lá. O gato, a gente tem pouco atendimento de gato, mas igual tem muitos amigos que relatam que os gatos ficam escondidos debaixo da cama. Não chega a morrer. Mas eu nunca peguei nenhum de óbito de gato, mas pode acontecer. E vocês que fazem, né, o hospital, no dia a dia do hospital, plantão de final de ano, porque não é só na questão do Corinthians, né? Isso foi um fato isolado. Amanhã nós teremos a passagem de Natal. Depois, dia 1º, o Réveillon, que também, infelizmente, embora Botucatu tenha lei, muita gente solta fogos. No final de ano em plantão, existem relatos desses casos? Existe, principalmente no do Réveillon, do Ano Novo. Teve 2 anos seguidos que eu fiquei de plantão no Ano Novo. E aí, animal que foge no medo, no susto, acaba sendo atropelado. Pegamos alguns casos. Teve o ano passado, foi na virada de 23 para 24. Teve um animal que ficava numa fábrica, numa cidade vizinha. E era uma fábrica de produtos que limpezas automotivas. E o animal, ele ficou tão assustado com os fogos, no que ele tentou fugir, ele derrubou as prateleiras e as substâncias caiu. Ele ficou ele ficou o ano inteiro com a gente, sendo acompanhado por conta de queimaduras graves. Graças a Deus, ele não veio a óbito.
Ele mas sofreu muito. Mas sofreu muito, se recuperou, teve alta. Também ele tinha responsáveis que tratavam muito bem, mas sofreu muito na decorrência desse. Fora outros casos, aqui esse caso me marcou porque foi 1 ano de tratamento, mas outros que a gente recebe de acidente, assim, animal que chega em crises convulsivas que a gente tem dificuldade em controlar, diz que descompensa de uma doença de fundo por conta do estresse, do medo, da questão da audição muito aguçada em relação a esses estampidos de fogos. Existe alguma dica para tutor? Para que isso possa ser minimizado, evitado jamais, mas minimizado. Colocar um fone de ouvido? De se sensibilizar, né? Mas exige tempo também, é um treinamento. Tempo. Né? A dessensibilização teria um treinamento com a exposição do barulho. E aí, muitas vezes, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, fica muito difícil. Não são todos que respondem. Aí, sempre nessa época do ano, rola muito em redes sociais algumas dicas que falam que é como se fosse uma distração. Fazer umas amarraduras, porque aí ele vai ficar incomodado com o pano amarrado e não vai prestar atenção em relação aos fogos. Falei pro meu irmão tentar. Ligar a televisão alta, ligar a televisão alta. Olha, meu irmão já tentou todas essas técnicas, fazer um exemplo dentro de casa. Ele disse, não adiantou nada, ela ouvia a televisão, não adiantava, a roupa, ela odiou, mas ficava ouvindo. Colocar um fone de ouvido no ar. Fogos. O fone de ouvido, eu acho que é perigoso ele comer, ele vai aparecer pra mim com um corpo estranho, vou ter que tirar o fone de ouvido de dentro, não vai ser. Legal, então assim, é muito difícil. Há diversas técnicas. Tem gente que já me falou. Mas tem cachorro que não se incomoda. Por que um se incomoda e o outro não? Acho que aí é comportamento, não é fisiológico, é comportamento dele, é um gênio mais tranquilo. A minha cachorra nem liga. A sua nem liga, mas aí teve uma também que não ligava. É o comportamento dela. Passou mal nesse jogo do Corinthians aí. O seu passou mal? Ele não gosta de barulho. Você vê que a grande maioria não gosta, mas assim, é relação a comportamental mesmo, não tem um Eu lembrei motivo. agora, eu não solto o rojão, tenho medo, por quê? Em 1977, faz pouco tempo, quando o Corinthians ficou campeão, eu fui soltar um rojão e o desgraçado saiu por baixo e queimou minha mão. Eu nunca mais peguei um rojão na mão. Tá? Aprendeu, tem uma história semelhante. É que assim, eu não vou lembrar, eu era criança, mas meu pai conta também que foi soltar um rojão, não sei por que motivo. Eu sou de Minas Gerais, então isso foi lá em Minas Gerais. E também saiu por trás. Ele disse que meu olho arregalou tanto, que eu fiquei um bom tempo não podendo escutar barulho, que chorava, berrava muito. Eu escuto, mas eu não solto aquele negócio não, eu fico longe daquilo. Eu tenho medo também. E vamos lembrar, reforçar que em Botucatu existe uma lei municipal que proíbe a soltura de fogos. Mas pra gente voltar para nossa pauta inicial agora, professora, obrigado até pelas suas dicas, mas nós trouxemos aqui a Luciane para falar sobre essa humanização dos animais, se isso traz risco, né, para a vida dos animais, porque para quem está fazendo aquilo, é gostoso tratar o animal como gente. Assim, hoje nós temos esse termo humanização, a gente tem dois viés deles, né? Tem algumas empresas, principalmente as de marketing, que usam humanização como o fato de tornar o animal mais próximo ao ser humano. Só que, ao meu ver, a humanização, o significado da palavra é bem parecido com o que vocês falaram, tornar ele gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque são espécies diferentes. E, às vezes, o excesso de tentar tornar ele uma outra espécie, isso pode acarretar problemas. Mudar os instintos deles naturais. Mudar os instintos naturais. O que é a humanização, se a gente for pensar na humanização no termo que rola quando a gente vai falar de indústria do mercado de pequenos animais. A humanização de trazer os animais para próximo da gente, a gente vê que é benéfico. E sim, porque hoje há muitos estudos em relação a qual que é a importância do animal próximo ao ser humano, né? Todos vocês aqui falaram, né, dos animais, que vocês têm um deles, e vocês percebem, né? É uma companhia,
É um bem-estar. Hoje tem muitos estudos que mostram, né, como que crianças que crescem com animais, quando você coloca ele ali dentro do cerne de uma família, a importância para criar responsabilidade, sociabilização, aquele dever de cuidado, de saber cuidar, de saber ter a responsabilidade. Então a gente sabe que, vendo por esse sentido da palavra, isso é muito importante, que a gente vê benefícios, não só para o ser humano, como também para o animal, que vai ganhar um lar, um cuidado, uma qualidade de vida. Só que a gente não pode deixar ele perder essa qualidade de vida. Que ninguém me entenda mal. Para mim, o limite de humanizar é cuidar bem. Mas cachorro é cachorro, criança é criança, e tem que ser assim para mim. Cuidar bem não é humanizar até ali, ó. Cuidar bem dentro daquilo que ele necessita. Alimentação certinha, não, tudo bem, tudo correto. Agora, quando você tenta trazer ele para um outro mundo, eu acho errado. Sim, porque você pode acarretar doenças. E aí que começa, às vezes. Quais doenças? Alguns problemas. Eu já atendi no meu dia a dia, principalmente alterações de pele. Porque tem pessoas que às vezes falam, se ele é como uma criança, eu vou dar banho todo dia. E aí, o que acontece? Se eu der banho todo dia, eu vou remover a barreira hidrolipídica ali que tá protegendo a pele dele. Que a gente acha que isso como ele tem pelo, né? Tem o couro grosso, a gente ouve muito isso no dia a dia. Não, gente, ele tem um pelo com uma camada protetora, só que a pele também é sensível. E assim, às vezes fala, não, mas eu não tenho que dar banho todo dia, porque se ele mora comigo, se todo mundo na minha casa toma banho todo dia, ele vai tomar banho todo dia. Aí começa as várias doenças de pele, e aí você tem dificuldade em tratar ou até doenças de pele por uso de produtos inadequados. Eu falei do mercado pet, da humanização, de trazer próximo, que o mercado pet cresceu. O mercado pet cresceu, mas muitas pessoas às vezes ainda têm aquele receio e falam assim, por que eu vou comprar um produto próprio para cachorro? Eu vou usar esse meu creme importado aqui, comprei no free shop, comprei no aeroporto. É igual, se é bom para minha pele, também vai ser bom para a pele dele. Porque acha que é a mesma coisa. Não vou falar que há produtos que não possam ser utilizados. Há produtos que podem ser utilizados, mas assim, entre os que podem ser utilizados e os que não podem ser utilizados, os que não podem ser utilizados são a maior parte, e geralmente são esses que todo mundo usa. E aí você vai pensar, o perfume, já vi casos de usar o perfume importado. Mas o perfume importado é ótima qualidade. Sim, ele é muito boa qualidade, testado para sua pele, para você, não para ele. E além de alergias, aí vem alergias alimentares. Isso que eu ia falar ele vai comer o que eu como, e inclusive causar obesidade até no mesmo prato, eu tenho uma história dessa de comer. Há uns anos atrás, eu teve lá no Shopping Cidade Jardim. E lá tinha uma loja que vendia caviar. E umas vezes eu comer. Tinha uma madame, você percebeu que a madame, pela forma que ela estava vestida, ela estava dando caviar de colherzinha pro cachorrinho dela. Eu nunca tinha comido caviar. Comendo a mesma colher depois? Não, tem uns que fazem isso. Eu já vi. Tem um médico amigo meu aqui que eu não vou falar o nome dele, mas eu acho bem estranho ele dar na mesma colher e come, tá? Eu acho um absurdo, mas tudo bem. Que tem a mas lá no higiênica. Shopping Cidade Jardim, passou eu e minha esposa, olhamos assim e falei, nós nunca comemos caviar, ela tá dando caviar de colherzinha pro cachorro. Eu achei aquilo passar do ponto, é isso que eu falo pra você. A doença pode atingir o ser humano também? O cão é hospedeiro de alguma doença que pode... Tem algumas doenças que são zoonoses, então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, a partir do momento que você quer ter um animal muito próximo a você, né? Claro que você tem que ter um limite para não tirar ele, igual, por exemplo, a colher, gente, não é do hábito dele, não é do hábito mastigatório dele. Usar uma colher, ele tem a função de apreensão, isso veio da natureza, da presa. Então, tem gente que dá de colherzinha, não tem? Tem gente que dá de colherzinha, mas isso você tira toda aquela função mastigatória, aquele instinto dele de apreensão, de pegar, deglutição. Então você já está alterando um mecanismo natural. E outra coisa, assim, de doenças, nesse caso, não tem uma doença específica que vai passar pela colher, mas tem higiene, a gente escova o dente, dificilmente alguém coloca o cachorro para escovar os dentes todos os dias, porque a não ser que ele seja muito bem condicionado desde filhote, eu quero ver você fazer ele abrir a boca, você passar a escova. Se eu tentar, ele come a escova. Come a escova, sua mão, seu dedo. A gente fica contando mimimi, eu tenho um cachorro pequeno lá, de vez em quando, ele pega uns passarinhos e come o passarinho inteiro, com pena, bico, e não acontece nada.
É o instinto dele, né? É o instinto dele. Eu fico olhando, mas quando ele comeu o passarinho com tudo, com bico, com pena, e a gente fica às vezes com tanto cuidado de cortar a comida para dar para ele, sei lá. É o instinto dele, ele tem esse instinto que veio lá da natureza. Ele tem os partes de caninos muito desenvolvidos, a parte de dentição muito desenvolvida. Mas como que passa um passarinho com pena, bico e tudo no intestino? Ó, eu já vi cada coisa que eu fico pensando, gente, como ele conseguiu engolir isso inteiro, né? As coisas que eu já peguei dentro dos cachorros, assim, eu falei, eu não sei como. Esse é um cuidado que tem que ter também, né? É um cuidado que tem quando você põe muito dentro de casa. Aí, só voltando da questão das doenças, o que acontece? E que muita gente acha que ter um cachorrinho não fácil. Tipo, tem as questões das vacinas. E tem algumas doenças que são inerentes do próprio animal, que a vacina já protege. Mas, por exemplo, a antirrábica tem que tomar todo ano. Hoje são pouquíssimos os casos registrados em pequenos animais, mas parece que tem aumentado, né? Tenho visto aí uns em São Paulo, se foi São Paulo ou Campinas, um cão diagnosticado com raio, tudo. Então, esse manejo preventivo... Se passar para o humano não tem cura, tem? Não tem cura. Então, se você for mordido por um animal, né, você faz toda a profilaxia, mas dependendo o nível da doença, você não consegue reverter. É uma doença que causa o óbito do ser humano, tanto do animal como do ser humano. Então, é sério. Então, assim, é que hoje a gente tem pouquíssimos casos no Brasil, mas tem que fazer todo um manejo. Então, não adianta eu só, ai, que bonitinho, agora eu tenho um cachorrinho, mas se eu não fizer as vacinações em dias, não fizer o manejo, não fizer o controle parasitário, o uso de desverminação, né, os vermífugos, né, porque tem alguns que podem cruzar também com o ser humano. Então, tem que ter esse manejo de medicina preventiva, igual eu brinco com todo mundo às vezes que chega lá para conversar com a gente, né, com o seu cachorro, eu falo, se você não faz seu check-up anual, tem terapia para cachorro lá? Tem pro dono do cachorro, qual que vocês fazem? Não faz terapia, mas tem a terapia pro dono. Tem a terapia pro dono, aqui a gente não pode dar terapia, mas a gente tenta conversar, O veterinário tem que ser um pouco psicólogo. Tem que ser um pouco psicólogo, a gente tenta conversar, porque fala, você não faz seu check-up, pelo menos deveria fazer, todo ano você não vai lá, vou fazer um exame de sangue para ver como tá a minha saúde, vou fazer alguns exames, a mesma coisa com o seu animal. Então, se ele quer próximo a você... Vai ter psicólogo para cachorro daqui a pouco. Ainda não chegou, já temos alguns estudos comportamentais, mas muitas vezes a gente vê que eles vão pegando algumas coisas da forma que é criado, então a gente tenta mudar nos estudos comportamentais para voltar ele a ser cachorro, a vida dele normal, mas assim, tem que tomar cuidado com esse manejo, com essa proteção, com essa medicina preventiva que a gente fala, que não é só esperar, quando ele ficar doente eu vou ao veterinário, só que, gente, ele tá próximo a você, tá próximo da sua família, então tem que fazer toda uma prevenção. Luciane, pra gente finalizar, nessa novidade, né, nas últimas décadas, eu acho, que antigamente cachorro não podia viver em apartamento. Isso foi liberado já há algum bom tempo e hoje se tornou comum apartamentos, inclusive pequenos, com animais até de médio e grande porte. Quais são as dicas que você pode passar na sua experiência, no seu dia a dia, para as pessoas que querem ter um pet dentro de um apartamento? Eles têm que tratar de alguma outra forma? Eu fico pensando porque, primeiro ponto, não tem quintal. A gente tá falando, o Lorival falou, o cachorro dele corre atrás de passarinho. O que vai fazer dentro do apartamento? Eu tive um problema em São Paulo, eu morava num lugar lá que o prédio era maior que tinha mais gente do que uma cidade. Pra você ter uma ideia, tinha 1.200 pessoas morando. Era um prédio com 34 andares e 20 apartamentos em cada andar. E eram estúdios, né? De 35, 40 metros. E tinha uma menina vizinha minha lá, num lugar de 35 metros, ela tinha 4 cachorros. É muito pelo espaço que ela tinha. E eu até fui procurar se tem uma legislação que limitava. Não tem. Deveria ter. Eu acho que se a gente está pensando no bem-estar animal e também das pessoas, eu acho que não poderia ter um animal em um espaço, 4 animais em 35 metros, não, né? E dava muito conflito ali, porque tinha cheiro no corredor, era
Isso é um pouco ali. complicado, porque fica difícil manter uma higienização adequada, então você já está atrapalhando o bem-estar do animal e do ser humano. Ela foi expulsa do prédio. E a outra questão, gente, é assim, se você quer, tudo bem, porque é uma companhia, a gente sabe que causa o bem-estar, tudo bem você ter ele dentro do apartamento, mas você tem que limitar alguns cuidados para não limitar o desenvolvimento desse paciente, não causar obesidade, que a gente já comentou aqui da alimentação. Então, tomar cuidado primeiro com o tipo de piso desse apartamento. Pisos escorregadios, a gente vê que é uma agressão muito grande às articulações. Então, já animais que logo novos já tem que operar um joelho, um cotovelo, por conta de pisos escorregadios. Já tem que começar com uma fisioterapia desde filhote. Passeio, tem que gastar energia. Eles têm que desenvolver o sistema osteomuscular. Eles precisam desenvolver a qualidade daquele osso. Então, eu sempre falo, gente, vai ter que sair, fazer caminhada 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, dependendo do tempo que você consegue. Precisa fazer atividade física. Vai fazer você e o seu animal atividade física aí, vai caminhar, vai correr. Porque precisa ter esse desenvolvimento. Porque senão vai ter distúrbios do desenvolvimento. Distúrbios, né, principalmente osteomuscular. Eu falo bastante de osteomuscular, que é o que eu vejo no meu dia a dia, principalmente que é a minha principal área de atuação. É o que eu acabo trabalhando no meu dia a dia e eu acabo pegando muito decorrência disso, desses tipos de pisos, de ficar preso ou de limitar. Eu já vi pessoas que não gostam de deixar o animal andar. Eu vou carregar aqui no colo, na bolsa, para ele não andar. Só que ele precisa esse desenvolvimento. Aqueles carrinhos de bebê hoje para levar o cachorro. Não, uma coisa é se ele não anda. Agora, se ele anda, a gente deixa ele andar. Ele precisa ter esse desenvolvimento. Senão, logo cedo você vai ter que começar a gastar com cirurgias, com próteses, com muitos outros problemas que ele vai perder a qualidade de vida. E é até boa a atividade física, é estimular a família inteira a fazer. Aí vai todo mundo fazer caminhada, todo mundo projeto. Eu não sou nada, verão. eu não sou contra ter um animal, ter apartamento, mas eu acho que teria que ter uma legislação, sim, né, pro próprio bem-estar do animal, limitando, você pode ter num apartamento um bicho a cada X metro quadrado, porque senão, no caso dessa moça, a gente chegava no elevador e já sentia o cheiro dos cachorros dela. Mas os animais sofrem também, né? Então, eles também sofrem. Por isso eu tô falando pelo bem-estar dos animais, inclusive. Ainda estão falando aqui de humanização, aquela coisa toda, mas se você não tiver alguma regra, tem gente que extrapola. Isso tudo que não tem um certo limite, as pessoas acabam extrapolando. É algo interessante, como o bem-estar tem crescido cada vez mais, eu acredito que cada vez essas legislações vão ficar mais rígidas. Então, provavelmente não deve demorar a sair algo parecido, pensando também, animal numa casa, num apartamento, tudo, qual que é o ideal de tamanho e espaço, visando a qualidade de vida, visando o bem-estar animal e de todos os moradores, de todos os envolvidos. Acredito que provavelmente logo deve sair algo do gênero, porque cada vez as leis de bem-estar estão mais rígidas. Eu não posso ter um cavalo lá no meu condomínio, mas, né? Então dá para criar regras. Olha, você vai ter um cachorro, você tem que ter um espaço apropriado para isso, pro bem-estar dele, né? E dos vizinhos também, senão vira um negócio, um canil lá. Virou uma bagunça. Bom, 7h15. Luciane, muito obrigado pela sua presença e vir aqui com a gente, dividir o seu conhecimento. Volte mais vezes, porque o assunto rende bastante. Teria mais assunto pra gente ficar tem uma conversando coisa polêmica, mas vai ficar para uma próxima conversa. Pra 2026. A senhora falou que faz plantão lá no hospital, né? Eu quero um momento entender, né? Porque é um hospital público, correto? A Unesp é pública, é do governo. Do governo estadual. Mas quando nós vamos lá, tem que pagar para cuidar do cachorrinho. Né? Isso eu vou deixar para depois pro supervisor mas nós vamos chamar aqui porque eu quero entender um pouco melhor essa situação. Quanto cobra, por que cobra, como cobra e se existe uma diferença para, sei lá, tem pessoas que não tem como pagar, não tem como ir no veterinário privado, não tem no hospital público. Como é que eu faço com esse cachorro? Deixa eu morrer? Sei que tem toda uma política, tem assistência social, tem toda uma política para ajudar essas pessoas e tem uma explicação aqui, eu não vou saber essa parte. Eu já vou trazer alguém um dia aqui, os ouvintes ficam. Mas, tem que trazer o diretor. Dá para trazer o pessoal porque eles vão falar em relação a esse repasse de governo, como funciona, a diferença de humanos. Eu tenho certeza que eles vão conseguir esclarecer. E salvo engano, alguém me corrige se eu estiver falando besteira aqui. Lá no início, né, da hospital veterinário não era cobrado. Eu não sei, não era cobrado. E de repente passou a cobrar. Mas a gente traz o diretor. Precisa trazer o diretor aqui e falar sobre isso daí.
que daqui a pouco a gente vai falar de indústria aqui ainda. Bom. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom fim de ano. Um bom fim de ano a todos e para vocês também. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.